Bashar Baraka Jackson, mais conhecido como Pop Smoke, se destacou no rap mundial com seu estilo único de Brooklyn Drill, além de sua voz marcante. Nascido e criado em Nova York, se tornou referência logo que entrou no rap, mas infelizmente acabou sendo executado e teve sua vida e carreira encurtadas. No vídeo de hoje vamos contar a história de Pop Smoke no RAP. Salve, salve rapaziada, mais uma vez aqui no canal Versátil, mais uma vez aqui no quadro RAP e hoje a gente vai falar de Pop Smoke. Estamos aqui com o Nicolas Hira por trás das câmeras. E aí, Nicolas, tudo bem? Tudo certo. Como é que vai ser a meta de likes pra hoje, cara? 720. 720 likes então, pessoal, bem rápido. E a gente vai falar do cara que marcou muito rápido também o rap. Ele nasceu em 20 de julho de 1999, no bairro do Cannas, no Brooklyn, Nova York. E ele era filho de uma mãe jamaicana, Alday Jackson, com um pai panamenho, Greg Jackson. Desde cedo, então, a música foi algo muito normal na vida dele, tanto que ele tocava tambor lá na igreja dele. E na igreja tinha música, em casa tinha música, em todo lugar tinha música, né? Ele chegou a compor a primeira música dele com apenas 8 anos de idade e era uma música gospel. Pra gente ver como as coisas mudaram na vida dele, né? Apesar disso, desse lado dele religioso e tudo mais, de ter uma família por perto, ele não tinha tanta estabilidade e tinha que se mudar frequentemente, tanto que ele frequentou 9 escolas diferentes. Aos 14 anos, inclusive, ele foi expulso de uma escola por estar com uma arma. E isso fez com que ele fosse condenado em 2 anos de prisão domiciliar. E lá é preso mesmo, né? Com 14 anos, né? Foi essa época, então, que ele começou a ter contato, de fato, com as ruas, com o crime, que ele andava armado, que ele fazia coisas, né? E junto disso, ele tinha como referência pessoas que também eram de Nova York e que também, em algum momento, tinham passado pelo crime, como o 50 Cent e o Notorious Big. Apesar disso, por um breve momento, quase que ele mudou de vida. Isso porque ele era muito bom no basquete, ele era um bom armador. E por conta disso, ele foi até a Filadélfia, ele foi morar por lá, se mudou de estado, olha que doideira, foi bancado pra estudar, pra morar e tudo mais. E lá ele frequentou então o Rock Top Academy, que é basicamente uma escolinha que tem lá dos Estados Unidos para basquete, que é pra preparar pessoas que têm um super potencial. E, tipo, desde criança eles já pagam tudo, né? Tipo, estudo, fazem a pessoa que nem fosse um atleta profissional. Como se fosse aqui no Brasil, né? O Hendrick, o Neymar, esses meninos aí que são muito prodígio. Só que, no entanto, aos 15 anos, pra ver como ele realmente era prodígio, né? Aos 15 anos, ele teve que interromper a carreira dele. Ele teve diagnosticado ali um sopro cardíaco e, por isso, ele não pôde continuar no basquete e foi obrigado a desistir do basquete e voltar pro Brooklyn. Tá, podia ser que ele fosse um grande jogador. Pois é, mano. Doideira. Quando ele voltou ao Brooklyn, então, ele se envolveu com uma gangue chamada Wu e começou a vender drogas. Foi nessa época que ele teve vários problemas com a polícia e chegou a ser preso 2 vezes por porte de armas. No meio disso tudo, de igreja, basquete, escola e agora também do crime organizado, né? Ele começa, então, a escrever suas primeiras músicas. Dessa vez, sem nenhum propósito religioso. Não era mais uma música gospel. Em 2018, ele começou a postar alguns sons, mas nada oficial por enquanto. Isso fez de início ele já ter algum reconhecimento por conta da voz dele, que era muito diferente mesmo, e ele já ficou conhecidinho na cidade dele, que era nada mais nada menos que Nova York, né? Pequena cidade. É uma boa cidade pra ficar conhecido. Ainda em 2018, ele foi até um estúdio com um rapper chamado Jay Guapo e gravou a primeira música dele, que era MPR Panic Part 3 Remix. Participou de um remix ali e a música foi de fato um sucesso. Em 2019, ele lançou Flexing, essa daqui realmente chegou no Brasil, por exemplo, né? Já deixou ele marcado por aqui. E pouco depois, ele conheceu o produtor Rico Beats, que o conectou com outro executivo dentro da música, que era muito importante, chamado Steven Victor. Esse Steven Victor viu muito potencial nele e em abril de 19 levou o Pop Smoke para poder assinar com a Universal Music. E aquilo ali, de fato, mudou a vida dele. É uma carreira realmente bem curta dele, se a gente parar pra pensar, porque até então ele tava trabalhando onde? Lá no SoundCloud, trabalhando em locais onde ele lançava uma guia ou outra, uma guia incompleta. Não era um negócio realmente pensado trabalhar dentro de um estúdio ou dentro de uma Universal, que é com quem ele fechou, né? Então não é coincidência que logo depois, no dia 23 de abril de 2019, ele lançou ali o Welcome to the Party, que foi o primeiro grande hit dele, né? Isso que eu falo, aqui no Brasil eu sinto que a gente conhece alguns caras que às vezes são underground até nos Estados Unidos. É que aqui, na verdade, aqui pra nós bombam umas coisas que pra eles lá não faz tanta diferença. Né? Pois é. Assim, pra eles, mais um rapper aqui, tá? Eu acho que a gente, por ter que ouvir música dos Estados Unidos, né? Porque, querendo ou não, eles são muito referência, a gente acaba ficando mais aberto pra ouvir gente diferente. Isso. Porque pra gente, a gente não tá vendo quem que é o famoso, quem que tá nas notícias e tudo mais, a gente tá vendo o cara realmente pela música em si, né? Essa música fez tanto sucesso, Nicolas, que ela teve ali remix tanto com a Nicki Minaj quanto com o Skepta. Então, na época, já foi muito bom pra ele, inclusive, abrir portas dentro do rap. E ele não parou de lançar músicas, inclusive participou do álbum Jack Boys, da gravadora do Travis Scott, na música Gat, né? Que, inclusive, ele rouba a cena, mano. Ele é o cara que, tipo assim, rouba a cena numa música que tem o Travis Scott, tá ligado? Porque a voz dele era muito diferente de todas as outras, mano. Acho que, tipo, qualquer música que ele fosse participar, ele ia chamar
chamar mais atenção. Muita gente falava, inclusive, que ele parecia com o 50 Cent, né? Que tinha essa lembrança quando eu ouvia a música dele, a voz dele e tal. E o 50 Cent foi a mesma coisa. Quando apareceu de fato pro rap grande, todo mundo já falou, pô, esse cara aqui é muito foda e tudo mais, é totalmente diferente. Então a vida dele começou a ser frequentar grandes estúdios, andar com grandes pessoas, fazer grandes shows, ter muito dinheiro, ter muitas joias e coisas do tipo. Tanto é que em janeiro de 2020 ele foi convidado pro Paris Fashion Week, foi pra lá de marola, e quando voltou no dia 17 de janeiro, ele foi preso no aeroporto, acusado de ter roubado um Rolls Royce. Oxe, do nada, hein? Tu vê que a vida desses caras não faz sentido nenhum, cara. Porque, tipo assim, eles são ao mesmo tempo ricos, e tão roubando, velho. Porque tá envolvido com gangue, certo? Tá envolvido lá com o Angu. Ele então foi solto sob fiança, pagou $250 mil, foi uma boa grana. E além disso, ele foi proibido de ter contato com membros de gangue, né? E aí, infelizmente, pouco depois, em 19 de fevereiro de 2020, o Pop Smoke foi executado dentro de casa em Hollywood Hills, quando 4 homens armados invadiram a casa dele e atiraram contra ele. Ele inclusive chegou a ser encontrado por outras pessoas, foi socorrido, levado ao hospital, mas não sobreviveu. As investigações sobre o caso descobriram que os assaltantes estavam atrás de um relógio de luxo que ele teria. E nesse processo, 5 suspeitos foram reconhecidos e foram presos, incluindo alguns menores de idade. A história dele, cara, é uma história que fica bastante contornada por isso, né? Por estar exposta ali a uma situação de risco, a locais não tão legais, que estão sempre expostos a gangues, né? Por estar envolvido com pessoas muito jovens, tanto que na execução dele tinha um menor de idade também, né? Tipo, desde o início até o fim, envolviam adolescentes na história dele. E com isso, foi criada a fundação Shoot for the Stars, que é basicamente focada em ajudar jovens de bairros carentes, como ele era algum dia, né? Outro momento de bastante relevância é quando a gente teve os protestos por conta do George Floyd, e uma música que foi abraçada como a música daqueles protestos foi a música dele, chamada Dior. Então, ele de fato foi um cara que foi meteórico, passou muito rápido pelo rap e já conseguiu marcar, se tornando uma referência basicamente pra sempre. E além disso, né, ele tinha referência no Notorious Big e 50 Cent, que foram 2 caras que também levaram um tiro, né, mano? Tipo, pois é. O Notorious ainda morreu, né? E o único que sobreviveu foi o 50, né? Esse que é o nosso rapper imortal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, vão deixar o like, vão se inscrever nesse que é o maior canal de rap do Brasil, o melhor de todos, disparadamente. E comenta pra gente qual o próximo episódio que você quer ver aqui do RAP. Tamo junto, valeu, é nóis.